dos Reis. Porque segundo, muitas pessoas falam segunda Reis. Não existe segunda Reis, é segundo livro dos Reis. Por que segundo? Coloca no teu coração, amados irmãos. Segundo porque fala que é livro, é masculino. Amém, irmãos? Não que sou melhor que ninguém, mas nós aprendemos uns com os outros. Glória a Deus. E o Antigo Testamento fala-se de livro. Então guarda aí, irmãos. Segundo livro dos Reis. Aí você abre a tua Bíblia no Novo Testamento. Aí vai lá nas cartas de Paulo, ou epístola, cartas feminino. Segunda Reis. Não existe. É assim, segunda Coríntios, porque é carta, é feminina, então todos os livros, todas as cartas, epístolas, é segunda, primeira e segunda, entendeu, irmãos? Amém? Todos acharam? Então diz assim, irmãos. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que eu hei de fazer? Dize-me que é os que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, uma vírgula diz assim, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber a um homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pode tomar o teu assento, irmão, glorificando a Deus. Amados irmãos, uma palavra que todo mundo conhece. Uma palavra que nos ensina a nós ter fé, nos ensina a nós a ter perseverança, e nos ensina, nos momentos difíceis da nossa vida, buscar algo que nós precisamos, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Esta palavra, amados irmãos, ela é uma palavra meia complicada de pregar, porque ali fala simbolicamente do azeite. Ali fala que tinha uma mulher, uma viúva, que estava passando uma grande dificuldade. A dificuldade dela era familiar. Uma dificuldade que ela rodeia os nossos dias e muitas das vezes nos abate, deixando nós preocupados. Ali havia uma grande preocupação nesta viúva, mulher de Deus, viúva de um homem de Deus, um discípulo
um filho dos profetas, que estava estudando juntamente com um grande homem de Deus, Eliseu, aprendendo a seguir o caminho da salvação, aprendendo a palavra, como ela deve ser pregada, aprendendo a se livrar das lutas através dos milagres, a qual Deus usava os homens de Deus para que ele aprendesse a pregar o Evangelho. Mas tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um porém, tem algo para que no amanhã nós aprendemos e ensinamos as pessoas que ainda não passaram a dificuldade, para que ela venha a ser instruída a não parar na caminhada. Eu creio que muitas pessoas daquele tempo pensou que essa mulher iria parar com a caminhada, mas a própria palavra nos ensina que ela recorre ao homem de Deus. Ela vai atrás daquilo que ela precisava. Ficaram as dívidas, ficaram as lutas, e ficaram as tristezas, os sentimentos, mas ela jogou para cima todo o sentimento, ela jogou para cima toda a depressão, ela jogou para cima todos os problemas e recorreu a quem tinha a palavra de vida. Ela recorreu ao homem de Deus que tinha a palavra do próprio Deus ali naquele momento para a vida daquela família. O inimigo, ele toca nos filhos, ele arma ciladas para tomar, amados irmãos, aquilo que nós mais amamos, que é os nossos filhos. Agora a palavra de Deus, ela nos ensina que os credores querem algo para pagar aquela dívida que o esposo dela deixou. Ele partiu desta para melhor. Ele não teria condições agora de pagar a dívida, mas ficaram a dívida com aquela família. Tem pessoas aqui que estão endividadas. Tem pessoas aqui que estão pagando um grande preço por causa dessas dívidas. Pessoas não te pagam, o seu salário cortou pela metade, as suas horas extras foi cortada. Na empresa, uma luta para te mandar embora, mas eu quero lhe dizer que nesta noite, amados irmãos, tem azeite para a tua vida, mesmo na tua pouca fé, Deus, Ele vai te dar a vitória, mesmo na tua luta, ou na sua bastante luta, Deus vai te dar a vitória. Deus está dizendo para ti nesta noite, não se preocupe, se eu permitir, é que eu lá na frente vou te dar uma grande vitória. Nós somos vasos de Deus. Eu sou vaso de Deus, você é vaso de Deus. Aqui pode ter vasos vazios, aqui pode ter vasos pela metade, e aqui também pode ter vasos cheios. Nessa noite, Deus vai derramar o azeite sobre a tua cabeça. Aleluia. E se você tiver com o teu coração aberto, e se você tiver fé, o teu azeite, ele vai transbordar. E aquele, amados irmãos, que esses dias estava com pouco azeite, vai receber também o azeite, amados irmãos, que simboliza o Espírito Santo de Deus para com a tua vida. Amados irmãos, aleluia. Tem pessoas aqui, amados, que não levantam a cabeça, irmãos. E o inimigo, irmão, está batendo palmas. Aquela mulher, amados irmãos, perdeu o esposo, cheio de dívidas,
os sonhos. Mas Deus permitiu, irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa luta que você está passando pode ser permissão de Deus da tua vida, para que você venha aprender a servir a Deus da maneira que os profetas, que os discípulos, que Jesus serviu ao Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Poderia ser um mar de rosas se aquele homem estivesse vivo. Glórias a Deus. Mas Deus permitiu. Vai saber se aquela mulher, amados irmãos, com o esposo, homem de Deus, cheio da unção, até mesmo queria barrar o ministério dele. Vai saber se aquela mulher, ela vivia angustiada, com os filhos em casa, sem dívida e com o esposo, homem de Deus. Vai saber se aquela mulher, ela poderia ser impedimento na vida daquele homem para que ele fosse fazer a obra, porque ele era um discípulo de Eliseu, ele era igual a eu e você. Aleluia. Aleluia, Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Poderia também que aquela mulher tem vários pensamentos. Uma mulher também cheia da unção, fazia a obra de Deus. Aonde o esposo ia, orava. Tem vários lados que nós podemos pensar que aquela mulher andava. Aleluia. Deus, Ele faz as coisas no momento certo. Deus. Glórias a Deus. Não podemos questionar. Se você está pagando um grande preço, não questiona a Deus. E não reclama da igreja que você é. E também não fique na tua casa chorando. A palavra fala que ela se levantou e recorreu. E aqui dá para perceber que ela era sincera. O próprio homem de Deus perguntou: o que tens? O que tu tens? Ela disse: somente uma botija de azeite, ou seja, uma vasilha de azeite. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Simboliza pouca fé. Mas ela tinha pouca fé. E quantas pessoas que nem pouca fé tem mais? Meu Pai, tem misericórdia. Vive de aparência. Senhor Jesus. Meu Deus. Aleluia. Deus da glória. Dá pra perceber que ela não vivia de aparência. Oh, Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glorificado o nome. Obrigado, Jesus de Nazaré. E também, amados irmãos, no versículo 2, ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: ó agora, amados irmãos, o que o homem de Deus fala. Nós temos